um cara vem com essa conversinha na internet? Impossível levar a sério, impossível. Então eu não botava fé nenhuma nele. Comecei a utilizar os aplicativos de relacionamento. Desculpa que parece que você vai falar de droga, comecei a utilizar. Quando eu conheci ele parecia perfeitinho demais. Sabe, aquela conversa que não desenrolava muito e demorava, já tava meio que desistindo já. Primeiro encontro, Blasfêmia. gente. Não, vocês têm que Blasfêmia, vocês têm que concordar comigo que era primeiro encontro. Vai fedido, mas vai. Eu também tava desconfiado de você. Por quê? Será que essa menina é tudo isso mesmo, assim, tão perfeitinha pra mim? Que Deus vai colocar na minha vida? Será? Então, assim. Aí quando ele sentou na minha frente, porque se você não tá acostumado com encontros, dando aula. Fala assim, dá a impressão que eu tô falando pra todo mundo escrevendo pela internet, né? Agora, se você não tá acostumado, o certo, caso você tenha interesse e você queira ficar com a pessoa, você tem que sentar no mesmo banco. Porque eu ia fazer o quê? Ia debruçar sobre a mesa pra beijar ele caso eu quisesse beijar ele? Ou ao contrário? Tem que estar do lado. Tem que sentar no mesmo banco, né? Eu não imaginei que a gente fosse beijar já no primeiro, assim. Porque você é muito devagar, 34 anos, querido. Daí, se você já não conversou antes, você viu que as ideias batem e você só tá esperando o encontro físico mesmo, né? Se conhecer pessoalmente, pô. Tô errada? Não tá, mas. Tô me sentindo tão atirada agora, mas não é o quê? Eu vinha numa Eu não tava pondo muita fé que, tudo bem, uma coisa da conversa pela internet e tal, bacana, se entendemos. Só que nesse caminho já de lá pra cá não tinha assunto pra falar com ela e tava com medo de falar bobeira. E não queria passar uma imagem de galinha, não sei, galinha não, de atirado, de safado. Não, sei. tudo bem, eu não tô dizendo que ele está... Aí eu falei, bom, se não rolar o primeiro beijo agora, tá bom, tipo, tranquilo, compreensível. Não vou... Agora quando? Porque você não me deu a oportunidade, tipo, você nem sentou do meu lado. Então, mas... Não, podia não ser naquele momento, mas podia ser depois. Não, mas em que momento que você pensou se não rolar o primeiro beijo agora? Agora no primeiro encontro. Em que momento você pensou isso quando você me Não viu? sei, eu não sei. Poderia ser depois do próximo encontro, não sei. Não, eu quero saber em que momento que você pensou isso. O quê? Vou sentar na frente dela porque não vai rolar o primeiro beijo mesmo. Não. Eu sentei na sua frente já pra não dar a impressão que eu ia sentar do seu lado, já ficar se esfregando em você. Não, tem Sei lá, limite. sei. É óbvio que eu não tava falando pra você esfregar em mim. Não, mas eu ia ficar do seu lado. Uma não coisa sei. que tem que ficar clara é que eu não tava falando, você tem que sentar do meu lado para me beijar. É que caso rolasse o clima, a oportunidade, você tá próximo, entendeu? Não tô dizendo que era pra você sentar do meu lado já se esfregando, até porque eu ia sair correndo, né? Não ia na sua frente bloqueando. Não ia ter por onde sair. Mas enfim, aí ele sentou na minha frente, sentei do outro lado, e fiquei naquela de ainda buscar os cartõezinhos de assunto na minha memória, porque ele não abria a boca, e eu só pensava, que perca de tempo. Nossa. Porque assim, tinha gostado dele antes, tinha gostado quando eu vi, era tudo aquilo que a gente tinha conversado. Virtualmente, Mas, né? gente, estar com alguém que parece que não tá afim de estar com você, porque não se esforça pra conversar, é muito complicado. E quando você não conhece a pessoa, hoje eu conheço ele, eu sei que é o jeito dele, eu sei que ele precisa de tempo pra se soltar, mas até então eu não conhecia. Então é muito complicado. Aí eu pensei, que perca de tempo, pelo menos eu vou comer uma comida japonesa. Pensando na comida. Bem interesseira. Aí beleza, pedimos rodízio. Foi rodízio, né? A gente ficou escolhendo lá o que a gente queria e acabamos conversando em torno disso, né? O que a gente já tinha comido, o que não tinha. Esses assuntinhos bem bobos, mas ele muito mais respondia o que eu estava falando, tipo, as minhas perguntas, do que, né, criava assuntos. Eu falei muito mais que ele naquele dia. E eu nem sou. Eu nem sou tanto assim de falar com quem eu não conheço, mas fui obrigada. Em que momento que a gente se beijou? Assim, teve um momento que eu falei pra ele, senta aqui. Senta aqui do meu Porque lado. quando a pessoa é lerda, é devagar, você tem que tomar iniciativa. E não é uma coisa que eu sempre fiz na vida, não. Eu sempre fui muito devagar também. Mas, naquele momento da minha vida, eu já era diferente, né? Então eu tive que tomar iniciativa. Eu tava fazendo charme. Mas em que momento foi? O que foi? Qual foi o assunto? Teve alguma coisa que aconteceu? Não foi nada. A gente sentou, eu sentei do seu lado e você tinha falado, senta aqui do meu lado, eu fui lá. Mas por que eu falei? Eu não ia falar do nada.
Não é porque você queria ficar sentado do seu lado. Aí eu fui, sentei do seu lado e te beijei. Cheguei e dei um beijão. Que mentira! Verdade. Você é um ótimo ator, parabéns. Não, foi isso. Não, gente, vocês não podem acreditar nele. Porque ele é verdade, falso. gente, é verdade. Não, falso. Você é um falso. Amor, já não tinha mais o que falar. Não. A gente sentou do seu lado, aí bateu aquela química. A gente trocou aquele olhar. Aí eu cheguei, ele deu um beijão. Não. Olha só. Foi isso. Não. Alguma coisa aconteceu, tipo assim, em relação à comida. Acho que era, eu não quero mais isso, então toma. Senta aqui do meu lado que fica mais fácil. Não sei, amor, teve alguma coisa. Eu não E o beijo? Eu não ia, calma, vou chegar lá. Eu não ia pedir do nada pra ele sentar do meu lado, mas enfim. Aí eu falei pra ele sentar do meu lado. Quando ele sentou, eu fiz assim, ó. Ah, beijei. Mentira. Falei, eu tô na chuva, eu vou me molhar. Não. Amor. Fui eu que tomei a iniciativa. Amor, chega. Eu tomei a iniciativa. Eu olhei pra você, a gente trocou. Ai, gente, que saco. Eu juro que eu não chamei ele aqui pra mentir, mas... A gente trocou aquele olhar, rolou aquela química e... Não. Aí eu peguei você assim, ó. Não foi isso, Beijão. Não foi isso. Beijão. Depois que eu beijei ele, aí ele se soltou um pouquinho mais em relação ao beijo. Mas mesmo assim, e aí foi super gostoso o resto da noite, mas naquele jeito, né? Ele falando o mínimo do mínimo do mínimo. E aí eu saí de lá, voltei pra casa com aquela coisa de meio nas nuvens, meio pensando, não vai rolar, porque ele não fala. Como que eu vou ficar com alguém que não fala? Você lembra disso? É como ficar com mudo. Quem em casa é casada com mas mudo, eu nunca tive casa com mudo, não sabia. Aí chegamos em casa, o que você faz depois do encontro com alguém que você falava pela internet? Você corre pra continuar falando com a pessoa, né? E aí eu cheguei em casa, e aí a gente, pelo WhatsApp, eu falei assim, nossa, gostei da noite, alguma coisa do tipo. E eu falei assim, mas você não fala. Como que vai ser? Porque até então, eu falei, nossa, até pouco tempo atrás eu tinha as nossas conversas desde o início salvas. E aí meu celular deu um pau e eu perdi. Mas enfim. E aí eu falei assim, você não fala. Porque antes do encontro pessoal, antes de encontrar pessoalmente, ele já falava em namoro. A gente já falava dos nossos planos pra vida, que era. Porque era um objetivo. A gente não queria perder tempo sendo fake, assim, sabe? De não falar o que na real queria. Eu falava que eu queria casar, que eu queria uma coisa séria. E ele também, e aí era por isso até que eu desconfiava, né? Porque isso é raro. Mas enfim. E aí, quando a gente saiu do encontro que chegou em casa, eu falei pra ele, como a gente já tinha falado de namoro, né? Tipo assim, era uma coisa meio que certa, caso a gente se desse bem pessoalmente. Eu falei, mas como vai ser? Porque você não fala. Como que eu vou ficar com alguém que não fala? Você não lembra disso? Não me faz nem não. E aí ele deu aquelas desculpinhas assim de... não é desculpinha? Quando a pessoa vai contornando o assunto, tipo assim... Não, mas eu falo, porque eu tava tímido, não sei o que, rodeando o assunto. E aí, depois, o que mais, amor? Então, depois disso a gente foi se falando, continuou se falando pelo WhatsApp durante as semanas, e aí marcamos mais um encontro. A gente marcou mais um encontro. Na verdade, eu acho que a gente teve mais 2 encontros, né? Esse nosso primeiro encontro foi no dia 7 de setembro. Aí depois a gente teve um outro encontro no dia 12 de setembro. Depois, porque eu lembro que era aniversário do meu sobrinho. Era aniversário do Miguel. Aí a gente teve mais um outro encontro que eu não lembro o dia. E nisso daí, nada dele falar de namoro. Eu falei, bom, o cara falava disso, ele sabe que eu quero coisa séria. Mas ele não falou nada nesses encontros, assim. Falei, mudou de ideia, né? Ou só não beijando, era. só. Só beijando. Não era aquilo que ele falava que era e tal. E já tava me injuriando. Aí no dia 17 de setembro, que foi um dia antes do meu aniversário. Você lembra como que foi? Foi. O encontro? Foi um encontro lá na praça. Sim. E eu te pedi namoro. No dia 17 de setembro de 2017? 2017 a gente começou a namorar, né? Que foi um dia antes do meu aniversário. A gente namorou, acho que com 3 meses de namoro a gente já tava pensando em casamento, né, amor? Já. Com uns 3 meses. Porque é o que eu sempre digo, né? Primeiro que quando você encontra a pessoa certa, é muito mais simples. É muito difícil você saber que a pessoa é certa. Mas a gente já
tinha 34 anos, então eu já tinha uma certa experiência aí de saber quando era e quando não era, né? E aí com 3 meses a gente começou a falar de casamento, não a planejar, não me pediu em casamento, não era nada disso. Mas era conversas de quando casarmos, tal, né? Vai ser assim, vai ser assado. E isso foi bem natural, essas conversas foram evoluindo. Ao ponto que a gente namorando ainda, quando a gente já tinha escolhido o nome dos nossos filhos. Dos nossos filhos. Nossa, a gente se dava e se dá, né? Super bem. Super cada vez mais. Super bem. Aquilo tudo que antes da gente se conhecer pessoalmente era muito estranho, acabou virando, né, percebemos depois que a gente se conheceu pessoalmente que era coisa de Deus mesmo. É verdade. Que era pra ser, sabe? Que ele realmente era tudo aquilo que ele parecia ser e que eu tava estranhando, porque foi muito difícil de achar, mas era tudo aquilo que eu tinha pedido e mais ainda. Eu via coisas nele que eu pensava, nossa, isso eu acho que eu nunca nem verbalizei, que eu queria numa pessoa e eu encontrei. Tirando a parte do defeito, né? Mas é que eu não. Eu fiz. Não focou. Eu não foquei nisso, né? Eu falei as coisas que eu queria, eu não falei as coisas que eu não queria. Esqueci de falar que tinha que ser um cara que não me deixasse esperando. E aí Deus mandou. Um parênteses aqui. Eu fiz uma lista. Não sei se vocês já leram o livro Segredo, mas enfim, não quero me estender nesse assunto. Mas eu fiz uma lista antes de conhecer ele, um ou 2 meses antes, eu não lembro, dizendo tudo aquilo que eu queria num cara. Tudo aquilo. E o Anthony, nossa, até me arrepia quando eu lembro disso, que foi realmente de Deus. Além de eu ter pedido a minha vida toda, mas eu resolvi escrever mesmo, sabe? Focar no fato de que eu queria conhecer o homem da minha vida naquele período da minha vida. E o Anthony, eu riscava todos os itens da lista com ele. Eu não tinha essa lista, mas a Tati se enquadrou dentro de tudo que eu queria pra mim, pra minha vida, da pessoa que eu queria pra viver do meu lado pro resto da vida. Que bonitinho. Então, aí as conversas foram evoluindo pra esse sentido, e quando a gente viu, a gente já tava planejando um casamento. Então não rolou um momento específico em que ele falou, quer casar comigo, nada disso, né? Foi bem natural. Foi automático, foi naturalmente que aconteceu. Foi bem automático, foi bem natural. E aí a gente foi fazendo planos, e aí a gente resolveu noivar no dia, né, a gente resolveu oficializar essa ideia no dia 21 de abril, né, amor? Que foi no aniversário dele. A gente começou a namorar um dia antes do meu aniversário e a gente noivou no aniversário dele. E aí nós queríamos casar no dia 8 de dezembro, porque eu amo o mês de dezembro. Íamos fazer somente uma cerimônia, né, na igreja. E aí o tempo foi passando, a gente viu que a gente não tinha dinheiro, que as prioridades eram outras, e resolvemos casar somente no civil. E aí quando a gente resolveu casar somente no civil, a gente decidiu antecipar um pouquinho essa data do dia 8 de dezembro, porque não tinha por que esperar, né? Essa era uma data para a igreja. E aí nós casamos no dia 20 de outubro, eu ia falar 21. Não, 20. Não, eu lembro a data, que eu só tô pensando no dia 21 de abril ainda. E aí nós casamos no dia 20 de outubro de 2018, do ano passado. Então a gente tem aí, a gente vai fazer 7 meses de casados. Isso mesmo. Mais 7 alguma coisa? meses de muita felicidade. 7 meses de muita felicidade. E muito ainda que vem pela frente. Amém. Algo mais que a gente precisa falar? Não, que seja importante falar? Não, acho que basicamente a gente resumiu isso. Bom, a gente não... eu não sei. É interessante mencionar, a gente casou apenas no civil, a gente não casou no religioso. Conseguimos, a gente até tentou, mas não conseguiu, né? As nossas prioridades eram outras. Não é nada barato, né, casar. Mesmo que seja só uma cerimônia. Aí a gente teve que escolher prioridades. A gente teve que escolher, e aí, assim, pelo Ethan ele nem se importava, né? Mas eu, como mulher e como tendo tido uma educação católica, eu sempre quis muito, mas não era a minha prioridade naquele momento. Não que não importasse. Ele faria por mim. Na verdade, quando desistimos, fui eu que desisti, e ele ainda ficou no meu pé de tem certeza, não quero que você se arrependa. Exatamente. Mas não era a minha prioridade naquele momento, gente. A minha prioridade naquele momento era estar com ele, era casar com ele, viver com ele, construir uma vida e uma família com ele. A cerimônia era só um momento que eu ia lembrar depois e que eu posso fazer. É uma celebração que eu posso fazer no futuro, né? Então a gente casou só no civil. Nós mudamos 20 dias antes, né? Fomos morar juntos 20 dias antes do casamento, porque a papelada tava
enrolada lá, enrolada que fala? Enrolada lá no cartório, e ele entrava de férias, então a gente queria aproveitar, né, pra se mudar pra aqui, pra essa casa, ajeitar tudo certinho, nas férias dele. Então nós nos mudamos no primeiro dia de férias dele, Exatamente. foi no dia 30 de setembro, e aí nós casamos no dia 20 de outubro, que foi quando a gente conseguiu resolver a Foi o papelada. último dia de férias, Foi inclusive. o último dia de férias, é verdade. Então foi isso. Resumidamente foi isso. Resumidamente foi isso. Tô pensando aqui se tem alguma coisa importante que a gente deixa de falar. Mas eu acho que não. Não. Resumidamente foi Resumidamente isso. foi o que a gente falou, contou. É. E aí, é isso. E aí, agora, só amor. Continua se atrasando Conversa. pra testar o meu amor. Não. Coisa linda. E aí é isso. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos dessa novela, dessa família. Eu espero Novela da vida real. Novela da vida real. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa que a gente falou aqui, pode deixar aqui nos comentários dos vídeos que a gente responde. Ou faz outro vídeo respondendo, ou a gente faz uma live. A gente vai ver A gente o que decide for a mais melhor forma. a melhor forma para conversar com vocês. Né? Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, seus comentários e inscreva no nosso canal. Ative as notificações, tá bom? Um grande beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.